بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Louvado seja Allah, Senhor dos Universos, que a paz e os elogios de Allah estejam sobre o mais nobre de todos os profetas e mensageiros, o nosso profeta Muhammad, sobre a sua família e os seus companheiros. E testemunho que não existe nenhuma divindade com o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Isto dito, continuamos a nossa série de aulas de fiqh, de jurisprudência islâmica, aulas baseadas neste livro intitulado Durusun fil Hadith wal Fiqh, livro que é ensinado aos estudantes iniciantes da Universidade Islâmica em Al-Madina. Na aula de hoje iremos iniciar e terminar um novo subcapítulo, e que é um subcapítulo extremamente curto, do capítulo da Zakah, do capítulo da esmola obrigatória. Este novo subcapítulo é o capítulo de Zakatu Urud al-Tijara. Zakatu Urud al-Tijara é a zakah, ou a esmola, sobre as mercadorias comerciais. É a zakah, a esmola, ou a sadaqah, sobre as mercadorias comerciais. Isto é, aquilo que a pessoa possui com a intenção de o vender e de ganhar o seu lucro. Aquilo que é adquirido com a intenção de ser vendido ou para ser comercializado. Então, repito, o sentido de a esmola sobre as mercadorias comerciais é a esmola sobre tudo aquilo que é adquirido com a intenção de ser vendido e de ganhar o seu lucro. Depois de ter mencionado o título deste novo subcapítulo, o autor mencionou as suas respectivas provas e evidências acerca da obrigação de dar a esmola sobre as mercadorias comerciais. De dar a esmola sobre as mercadorias comerciais. Mas as duas narrações mencionadas pelo autor são fracas, então resolvi mencionar o que mencionaram os sábios e o que mencionam os sábios geralmente, de maneira autêntica, para provar ou para dar como evidência de que é obrigatório de dar a esmola sobre as mercadorias comerciais. Então, a primeira prova, a primeira evidência mencionada pelos sábios geralmente sobre a obrigação de Zakatu Urud al-Tijara, de dar a esmola obrigatoriamente sobre as mercadorias comerciais, a primeira evidência é um versículo que foi mencionado anteriormente, mas que pode ser utilizado neste caso também. E este versículo se encontra na Surat Tauba e é o versículo número 103. Allah subhanahu wa ta'ala disse: خذ
min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Allah subhanahu wa ta'ala disse, de acordo com o sentido deste versículo, retira dos seus bens uma esmola. Retira dos seus bens uma esmola. Isto é, retira dos bens dos crentes uma esmola. A segunda evidência mencionada também pelos sábios é o versículo número, ou os versículos número 24 e 25 de Surat Al-Ma'arij. Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. Allah subhanahu wa ta'ala diz, de acordo com o sentido destes dois versículos, e aquele que nos seus bens há um direito para o mendigo e para o pobre. E o autor, os sábios mencionam também, a partir da Sunnah, uma narração que é autêntica e que foi também mencionada anteriormente, que é o Hadith Mu'adh. Hadith Mu'adh, logo que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam enviou Mu'adh aos habitantes do Yemen a fim de os chamar ao Islão. E dentre as diretivas dadas pelo mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam ao seu companheiro, que é Mu'adh radiyallahu anhu, dentre as suas diretivas lhe disse: فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. Então, neste hadith, dentre as diretivas dadas pelo mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam ao seu companheiro e mensageiro, pois o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam enviou mensageiros a várias regiões, e entre elas a região do Yemen, a quem enviou Mu'adh. E entre as diretivas que lhe deu foi: informa-os, isto é, informa-os o povo do Yemen, os habitantes do Yemen, informa-os que Allah Jalla wa Ala lhes prescreveu uma esmola sobre os seus bens que será retirada aos seus ricos e dada aos seus pobres. Informa-os que Allah subhanahu wa ta'ala lhes prescreveu uma esmola sobre os seus bens que será retirada aos seus ricos e dada aos seus pobres. Este hadith foi relatado por Al-Bukhari e por Muslim. É um hadith que é muttafaqun alayhi. Então temos aqui, de maneira geral, a obrigação, evidências sobre a obrigação de dar a esmola sobre as mercadorias comerciais. Depois o autor, e podemos dizer para terminar, então o autor mencionou, em primeiro lugar, o tipo de zakah, de esmola que é sobre as mercadorias comerciais. Mencionou duas evidências, mas como dissemos, são dois hadith que são fracos. E depois passou imediatamente à forma de extrair ou de calcular a zakah sobre as mercadorias comerciais. Então, para terminar, o autor diz como deve ser extraída ou como deve ser calculada a zakah ou a esmola sobre as mercadorias comerciais. E o autor disse: quem possui uma quantidade de produtos comerciais equivalente ao nisab, e
O nisab, como foi dito anteriormente, é a quantidade mínima requerida para que a esmola seja obrigatória. E como foi dito nas aulas anteriores, o nisab, esta quantidade, este valor, são o equivalente de 595 gramas de prata. Então, o nisab das mercadorias comerciais, da zakah, da esmola sobre as mercadorias comerciais, é de 595 gramas de prata. Isto é exatamente o mesmo nisab que sobre a prata e também sobre as moedas atuais, como foi mencionado na aula anterior, como o caso dos euros, dos dólares, das libras, etc. Então, o nisab das moedas e das mercadorias comerciais é o nisab da prata. O nisab é o valor mínimo requerido na prata, que são 595 gramas de prata. E para o fazer, a pessoa consulta o valor de 1 grama de prata e esta questão foi esclarecida e detalhada nas duas aulas anteriores e, sobretudo, na última aula que foi feita. Então, aquele que necessita de mais explicações que consulte a aula anterior. Então, o autor diz: quem possui uma quantidade de produtos comerciais equivalente ao nisab, ao valor ou ao limite mínimo requerido, e que os guardou ou que os armazenou durante um ano lunar, no final do ano faz uma estimação. Faz uma estimação do valor atual desses produtos e dá o quarto de um décimo, que é 2,5%. Então, a forma de calcular é exatamente a mesma que foi explicada e esclarecida nas aulas anteriores. Então, podemos dizer que aqui é uma continuação daquilo que foi dito anteriormente. A única coisa que muda aqui é que a pessoa faz uma estimação daquilo que armazenou com a intenção de ser vendido. Então, volto a repetir que aqui estamos a falar das mercadorias comerciais. Uma pessoa comprou uma mercadoria com a intenção de a vender, mas, entretanto, ainda não a vendeu. Está armazenada. Esta mercadoria foi comprada, foi armazenada e foi armazenada mais do que um ano. Quer dizer que foi guardada no armazém durante um ano. Então, se a pessoa guarda esta mercadoria durante um ano lunar, sem que a sua quantidade deixa abaixo do valor mínimo requerido do nisab, então, um ano depois, a pessoa faz uma estimação, vê mais ou menos o valor daquilo que tem armazenado. Sobretudo, faz uma estimação em relação ao valor atual. O valor no momento em que está a fazer a estimação e não no momento em que comprou. Então, a estimação tem de ser feita em relação ou de acordo ao valor atual, no momento em que está a fazer a estimação desses produtos que foram armazenados. Depois de ter guardado esses produtos durante um ano,
com a intenção de os vender, a pessoa faz a estimação e o resultado vai fazer o cálculo como foi feito, como foi explicado na aula anterior, que é que vai dar um quarto, ou vai dar o quarto de um décimo daquilo que possui no seu armazém, que é o equivalente de 2,5% daquilo que guardou durante um ano com a intenção de o vender e de ganhar o seu lucro. Aqui se termina este curto subcapítulo acerca da zakah, sobre as mercadorias comerciais. Zakatu urud at-tijara. E visto que ainda temos um pouco de tempo, podemos iniciar o novo subcapítulo mencionado pelo autor. Então o autor disse, depois de ter terminado Zakatu urud at-tijara, o autor diz Zakatu al-fitr. O autor passou depois à explicação da Zakatu al-fitr, que é a esmola que é dada no momento da quebra do jejum. Zakatu al-fitr é a esmola do fitr, a esmola da quebra do jejum. E esta zakah, esta esmola ou esta sadaqa, foi associada à quebra do jejum porque se torna obrigatória, no final do mês de Ramadã, no momento da ruptura ou da quebra do jejum do mês de Ramadã, do mês do Ramadão. Então, temos de compreender inicialmente o sentido desta zakah, desta sadaqa, desta esmola. E como nos diz o autor, é uma esmola obrigatória. É uma esmola obrigatória. E como iremos ver mais tarde, é uma esmola obrigatória para cada muçulmano. Para cada muçulmano. Então, repito aquilo que disse o autor. E esta esmola foi associada à quebra ou à ruptura do jejum, porque se torna obrigatória no final do mês de Ramadã, no momento da ruptura ou da quebra do jejum do mês de Ramadã. Depois o autor menciona a prova da sua obrigação, pois o autor disse que ela é obrigatória, então aqui nos vai estabelecer as evidências, as provas daquilo que disse. Então, se disse que é uma obrigação, agora vai mencionar as evidências daquilo que disse. Então o autor disse, ela é obrigatória, isto é, Zakat al-Fitr é obrigatória conforme ao hadith muttafaqun alayh, de acordo com esta narração que é muttafaqun alayh, que foi relatada por Al-Bukhari e Muslim, e narrada por Ibn Umar. Então o companheiro que narrou este hadith é Ibn Umar, radiyallahu anhuma, que o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير على كل حر وعبد وذكر وأنثى من المسلمين. متفق عليه. وللبخاري
والصغير والكبير من المسلمين. Então, Ibn Umar, radiallahu anhu, nos informa que o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, prescreveu às pessoas, isto é, tornou obrigatório, o sentido de prescreveu, que o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, prescreveu às pessoas, quer dizer que tornou obrigatório para as pessoas Zakat al-Fitr. Zakat al-Fitr. O que é obrigatório? Zakat al-Fitr. Ordenou às pessoas, tornou obrigatório às pessoas de darem Zakat al-Fitr, a esmola da ruptura do jejum, a esmola da quebra do jejum do mês de Ramadã. Um só' de tâmaras, ou um só' de aqit, ou um só' de cevada, que seja à pessoa livre, como ao escravo, ao homem, como à mulher, dentre os muçulmanos. E na versão de Al-Bukhari, como dissemos, é um hadith que foi relatado por Al-Bukhari e Muslim. Então, na versão de Al-Bukhari, há um acrescento que é: e ao pequeno e ao grande dentre os muçulmanos. Este acrescento vem-nos esclarecer a idade. Quer dizer que é obrigatório de dar Zakat al-Fitr mesmo para aqueles que são pequenos. É obrigatório para os grandes, e isto é conhecido de todos, mas também para as crianças, mas também para os mais novos. Mesmo se Zakat al-Fitr das crianças é dada por quem? É dada pelo seu pai, por aquele que é responsável das crianças, dos mais novos. De maneira resumida, o chefe da família, aquele que é responsável da família, que é o pai, tem de dar Zakat al-Fitr por ele próprio, tem de dar pela sua esposa, tem de dar pelos seus filhos que estão sob a sua responsabilidade. Então repito este hadith de Ibn Umar, que nos diz que o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, prescreveu às pessoas Zakat al-Fitr, a esmola da quebra do jejum do mês de Ramadã, e a prescreveu de que forma? Quer dizer que o que é que tem de ser dado em esmola neste momento, que é no momento da quebra do jejum. Aquilo que que o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, prescreveu às pessoas era o quê? Reparem bem neste hadith. Ibn Umar disse que o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, prescreveu Zakat al-Fitr às pessoas um só' de tâmaras, comida. Um só' de tâmaras. E um só' já foi explicado nas aulas anteriores, mas vamos voltar a repetir agora. Um só' de tâmaras, ou, aqui nos dá a escolha, ou um só' de aqit, e aqit é leite sólido. Al-aqit é leite sólido. Ou um só' de cevada. Então aqui temos 3 exemplos da forma de dar, daquilo que é permissível, daquilo que é permitido dar em Zakat al-Fitr. E aqui o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nos deu a escolha entre estes 3 tipos de alimento. Mas reparem que os 3 são alimentos: tâmaras, leite sólido e cevada. Só' min tamr, um só' de tâmaras, ou um só' de aqit, de leite sólido, ou um só' de cevada. Depois
disse que seja à pessoa livre, ao escravo, ao homem, como à mulher, dentre os muçulmanos. E na outra versão, ao pequeno e ao grande, dentro dos muçulmanos. Então, todos os muçulmanos entram nestas categorias. Que seja uma pessoa livre ou um escravo, homem ou mulher, pequeno ou grande. Então, todos entram nesta obrigação. E num outro hadith, o autor aqui mencionou um segundo hadith, que também é muttafaqun alayh, que também foi relatado por Al-Bukhari e Muslim, e narrado por Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, que disse: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب متفق عليه. Então Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu disse, nos informa daquilo que eles davam como Zakat al-Fitr na época do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Então nessa época Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu nos diz que dávamos como Zakat al-Fitr um sa'a de comida. Dávamos um sa'a de comida. Dentre um sa'a de cevada, ou um sa'a de tâmaras, ou um sa'a de aqit, ou um sa'a de passas. Então reparem bem que Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, que era um sahabi, um companheiro, nos informa daquilo que davam geralmente, daquilo que era habitual de dar em Zakat al-Fitr, nos dizendo que dávamos como Zakat al-Fitr um sa'a de comida. Então vejam bem aqui, reparem bem, nos diz que davam um sa'a de comida. Dentro, e depois nos dá mais um detalhe de que tipo de comida davam. Dentre um sa'a de cevada, então era ou um sa'a de cevada, ou um sa'a de tâmaras, ou um sa'a de leite seco, ou um sa'a de passas. Ou um sa'a de passas. E é benéfico de sublinhar que os alimentos mencionados no hadith, depois do termo comida, depois do termo ta'am, eram a comida básica, a alimentação básica na época do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Então, isto é um ponto muito importante a conhecer, que é que os alimentos que foram mencionados neste hadith e também no hadith anterior eram os alimentos básicos na época do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, que era a cevada, as tâmaras, o leite seco. Então, os alimentos que foram mencionados aqui, a comida que foi mencionada aqui, era a comida básica, a alimentação básica na época do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. E como dizem os sábios, tiramos daí que os tipos de alimentos que devem ser dados em Zakat al-Fitr são os alimentos básicos, são os produtos alimentares básicos do país ou da região na qual a pessoa vive. Na qual a pessoa vive. Eu repito, porque este ponto tem de ser compreendido. Que é que os alimentos que foram mencionados neste hadith e no hadith anterior são os alimentos, são os produtos alimentares básicos na época do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. E os sábios nos dizem que tiramos deste hadith que aquilo que tem de ser dado em Zakat al-Fitr é
ou são os alimentos ou os produtos alimentares básicos de cada país ou de cada região na qual a pessoa vive. Como, por exemplo, há certas determinadas locais no mundo onde as pessoas, o alimento de base é, por exemplo, o arroz. Noutros locais do mundo, o alimento de base é, por exemplo, a farinha. Há outros locais do mundo onde o alimento de base é, por exemplo, o trigo, ou a massa, ou pode ser até lentilhas, ou feijão seco. Lentilhas secas, feijão seco, trigo, as tâmaras, as passas. Então, isto são exemplos de alimentos básicos em certas determinadas regiões do mundo. Então a pessoa repara naquilo que é básico em seu redor, ou melhor dizendo, no país ou no local onde vive, e dá zakat al-fitr, um sa'a, daquilo que as pessoas comem geralmente, ou daquilo que as pessoas se alimentam geralmente na sua zona. E de maneira básica, geralmente, em qualquer parte do mundo hoje em dia, as pessoas comem arroz. O arroz é uma base alimentar mundial hoje em dia. Qualquer local do mundo onde nos possamos deslocar, nos apercebemos que as pessoas comem arroz. Então, geralmente, imagina aquilo que é dado mais hoje em dia em Zakat al-Fitr, mas é permissível também de dar lentilhas secas, por exemplo, feijão seco, trigo, também é permitido dar farinha, tâmaras, passas, etc. Quanto à sua quantidade, passamos agora à quantidade. O autor passa agora à quantidade de Zakat al-Fitr. E repetimos várias vezes, um sa', um sa', um sa', e um sa' já foi esclarecido nas aulas anteriores do que é. Mas voltamos aqui a repetir, a dar um esclarecimento sobre este ponto. Então o autor diz quanto à sua quantidade, a quantidade de Zakat al-Fitr é um sa', e um sa', como dizem os sábios, equivale a 3 quilos. Um sa' equivale a 3 quilos, aproximadamente. E repito bem, aproximadamente. Pois aqui estamos a fazer uma equivalência. A base é que é um sa'. Mas, para que seja simples, pois as pessoas hoje em dia não sabem, muitos deles, o que é um sa', e as pessoas se baseiam sempre sobre os quilos, quilogramas, então a pessoa dá 3 quilos. Os sábios dizem que a pessoa dá 3 quilos. E aqui aproveito para dar uma faida, um ponto benéfico, que um sheikh, um dos meus professores deu, que é o Sheikh Khalid al-Raddadi, rahimahullah ta'ala, que faleceu há pouco tempo. O Sheikh nos disse e dizia que temos de ter cuidado e de não se fiar unicamente aos quilos que estão marcados nos sacos de arroz, por exemplo. Porque às vezes no saco de arroz está marcado, por exemplo, 1 kg, ou 5 kg, ou 10 kg. Porque há diferentes sacos de arroz, por exemplo. Às vezes já vende-se arroz ao quilo, como também se pode vender aos 5 kg e aos 10. E às vezes no saco está escrito 5 kg, por exemplo. Mas se a pessoa pesa o saco, se apercebe que há menos que 5 kg. Há, por exemplo, 4 kg e 500 gramas. Ou 4 kg e 700 gramas. Então, a pessoa que tem uma grande família e que compra um grande saco para dar zakat al-fitr, o melhor é pesar o saco a fim de ter a certeza de que não há nenhum engano,
e que não está a dar uma quantidade inferior. Então esta era uma faida que me veio agora à ideia, que é bastante importante. Allahu musta'an. Geralmente as pessoas olham, veem que o saco tem 10 quilos, então vão ter confiança. Mas às vezes não estão 5 quilos dentro do saco, mas menos. Enfim, continuamos esta questão. Então, um sa'a equivale a 3 quilos aproximadamente. Portanto, cada muçulmano, que ele seja livre, escravo, grande, pequeno, homem, mulher, como foi dito anteriormente, deve dar um sa'a, 3 quilos de um dos alimentos mencionados. Então é obrigatório para cada muçulmano de dar um sa'a, 3 quilos, no final do mês de Ramadã, de um dos alimentos mencionados anteriormente. Que este muçulmano seja livre ou que ele seja escravo. Que seja grande, que seja pequeno. Que seja homem, que seja mulher. Todos têm de dar zakat al-fitr. E convém também esclarecer nesta ocasião que não é permitido dar zakat al-fitr em dinheiro. Não é permitido de dar zakat al-fitr em dinheiro. Isto é, não é permitido de dar o equivalente de 3 kg de comida em dinheiro, como certas pessoas fazem hoje em dia. Fazem uma equivalência, veem quanto é que, qual é que é, quanto custa 3 kg de comida, por exemplo, 3 kg de arroz. Então, o que é que fazem? Veem que, por exemplo, 3 kg de arroz custa tanto, o seu preço é tanto, então pegam nessa quantidade de dinheiro e dão em zakat al-fitr. Isto é um erro e não é permitido de o fazer. Zakat al-fitr tem de ser dada em comida, como foi mencionado nas evidências anteriores. Zakat al-fitr não se dá em dinheiro. Tem de ser dada em comida. Tem de ser dada através de produtos alimentares. Produtos alimentares básicos do país ou da região onde a pessoa vive. Então convém de esclarecer aqui que não é permitido de o dar em dinheiro, e esta é a opinião dos sábios. É a opinião dos sábios. E porquê que não se pode dar em dinheiro? Porque alguns podem pensar desta forma. Então, mas porquê que não posso dar em dinheiro? Qual é a razão que me impede de dar em dinheiro? De maneira simples e resumida, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam deu em comida. Ordenou de dar em comida. Os seus companheiros deram em comida. Ordenaram de dar em comida. At-tabi'un, a geração que veio depois de as-sahaba, deram em comida e ordenaram de dar em comida. Então nós, a única coisa que temos de fazer é de seguir e de não inventar, pois eles são melhores que nós. São melhores que nós. E não há qualquer dúvida disso. Então, como foi a comida, zakat al-fitr foi mencionada em comida pelo mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam nas narrações autênticas. Foi mencionado nas narrações que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam ordenou que zakat al-fitr seja dada um só' de comida. Ordenou de dar um só' de comida e não de dar uma quantidade de dinheiro. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam não ordenou de dar uma quantidade de dinheiro, mas sim de dar um só' de comida. Sendo que, e reparem bem para este ponto, sendo que o dinheiro estava presente. O dinheiro existia na época do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Então, se fosse permitido
de dar zakat al-fitr em dinheiro, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam nos teria informado disso e nos teria ordenado de dar em dinheiro e não em comida. E se fosse permitido dar em comida e em dinheiro, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam o teria feito. E os seus companheiros também. Mas visto que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam não o fez nem o ordenou, então sabemos que não é permitido de o fazer. E é uma questão simples, que não convém de complicar. Então, nem o profeta sallallahu alaihi wasallam, nem os seus companheiros deram zakat al-fitr em dinheiro, então nós fazemos como eles. Damos em comida, da mesma forma que eles deram. Ficamos por aqui e continuaremos, bi'idhnillahi ta'ala, a explicação do zakat al-fitr na próxima aula. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك